Boa tarde, hoje veremos a parte de intervalos reais, ok? Então, antes de vermos isso, temos que representar a reta dos números reais, saber como representar representar essa reta. Primeiro a gente faz uma reta, tá bom? Vou dizer como é que eu fiz. No centro você coloca o zero, à direita os números positivos e à esquerda os números negativos, de 1 em 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim diante. E à esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, sempre a partir do zero. Como se trata dos números reais, os números reais eles são infinitos, né? Entre o 0 e 1 tem, por exemplo, o número 0,5, que vai estar aqui no meio, né? Ele não aparece, mas ele está na reta dos números reais, tá bom? Não tá, eu não coloquei, mas ele está aqui. Na verdade, tem vários númerozinhos aqui. Por exemplo, entre 1 e o 2 tem o 1,97, por aqui mais ou menos, 1,97, né? Temos, por exemplo, o 3, o π, né? O π que vale 3,14. Número π que vale aproximadamente 3,14, ele vai estar aqui na reta, tá bom? É o 6, o menos 8, o menos 4, aqui o menos 4. Qualquer número, raiz de 5, por exemplo, ele vai estar aqui na reta, né? Na verdade, existem vários números. Por exemplo, na reta existem infinitos números. Entre o 0 e 1 eu coloquei o 0,5, mas eu poderia ter colocado 0,6, poderia ter colocado 0,58, poderia ter colocado 0,678,9, que é o número que está entre 0 e 1, né? Existem infinitos números aqui representados na reta dos números reais, ok? Vejamos agora a parte de intervalos reais. Bom, o conjunto dos números reais possui subconjuntos, denominados intervalos, que são determinados por meio de desigualdades. Bom, então os intervalos são subconjuntos dos números reais, ok? Eles são determinados por meio de desigualdades. O que são essas desigualdades? São esses sinais aqui que vocês estão vendo. Esse sinal é menor que, mão esquerda menor que, tá bom? E mão direita a gente vai ver é maior que. Mão esquerda assim é menor que e mão direita maior que. Beleza? E temos alguns exemplos de intervalo. Por exemplo, esse intervalo aqui é um intervalo aberto. Deixa eu colocar aqui. Intervalo aberto. Intervalo aberto. Ok? Observe que o cochete é para fora, estão vendo? Então, é aberto no 3 e o 5 também é para fora. O cochete, então, é aberto no 5. Ele é representado também pela notação de conjunto, que é essa aqui. X pertence aos reais, tal que o 3 é menor que o x, que é menor que o 5. Ou seja, o x é maior que 3 e o x é menor que o 5. Ou seja, seria um número que está entre 3 e 5. Esse é um intervalo aberto porque o sinal aqui é menor que, então a bolinha aberta. Estão vendo? Bolinha aberta no 3, porque é aberto no 3. E bolinha aberta no 5, porque também é aberto no 5. Nesse intervalo, o 3 ele não está nesse intervalo, ele não pertence ao intervalo número 3. E o 5 também não pertence ao intervalo, porque o intervalo é aberto no 3 e também é aberto no 5. Tranquilo? Vamos para a letra B. Nós temos na letra B o intervalo fechado. Esse aqui é o intervalo fechado. Ok? Por que é fechado? Estão vendo o cochete aqui? O cochete aqui é para dentro. Fechado, entendeu? Então, por isso aqui o intervalo é fechado. Ele é representado por essa notação, entre cochetes do 3 até o 5, o intervalo do 3 ao 5. E também pela notação de conjuntos, que é essa daqui. X pertence aos reais, tal que, esse símbolo significa tal que. O x é menor que ou igual. O 3 é menor que ou igual a x, que é menor que ou igual a 5. Estão vendo esse tracinho embaixo? Significa menor que ou igual. Significa dizer que o 3 ele pertence ao intervalo e que o 5 também pertence ao intervalo. Então, nesse caso, o intervalo é fechado, então a bolinha no 3 é fechada.
totalmente fechada, tem que fechar. E fechada também no 5. Tranquilo? Vamos para outro exemplo, letra C agora. Intervalo também de 3 ao 5, outro intervalo. Só que nesse caso ele é fechado no 3, estão vendo aqui o colchete fechado, né? E o tracinho embaixo do menor que, estão vendo? Então por isso é fechado. E aberto no 5, estão vendo? O colchete para fora, voltado para fora, e não tem um tracinho embaixo. Então ele é fechado no 3, então quando for fazer a representação gráfica, que é essa daqui, no 3, a bolinha no 3 tem que estar fechada. Lembrando que o intervalo é do 3 ao 5, e o 3 vem primeiro que o 5, né? Então por isso que eu coloquei primeiro o 3 e depois o 5. Aqui, outro intervalo, só que esse é aberto no 3 e fechado no 5. Representação é essa daqui, aberto no 3, fechado no 5, beleza? Como é fechado no 5, a gente fecha a bolinha no 5. Isso significa que o 3 ele não pertence a esse intervalo e o 5 ele pertence a esse intervalo, tá bom? Para ficar mais claro, por exemplo, o 3,00000001 ele pertence a esse intervalo. Agora o 3 ele não pertence, é um número bem próximo do 3 que pertence e o 3 ele não pertence, beleza? Porque a bolinha é aberta no 3, o intervalo é aberto no 3 e ele é fechado no 5, então o 5 ele pertence ao intervalo. Temos também alguns intervalos, intervalo infinito. Vamos ver nesse símbolo aqui, é um 8 deitado, né? Aí tem aqui, ele é aberto, tem um intervalo de menos infinito até o 3. Fechado no 3. Ele é representado assim, tá bom? Ou assim, por notação de conjunto. Nós vamos ter x pertence aos reais, tal que x menor que ou igual a 3. Nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o 3, a bolinha. O 3, né? Como só tem o 3, eu vou fazer o 3. Tá bom? E observa, é fechado, né? Tá vendo? Tem um tracinho embaixo caracterizando isso. E tem um colchete aqui. Então eu fecho a bolinha. Ok? Não é menor que 3? Menor que 3 é a direita do 3 ou a esquerda que 3? É a esquerda, né? Então a parte representada vai ser essa aqui. Tá bom? Outro intervalo. Esse aqui, de menos infinito até o 3, aberto. Mesma coisa. Passa a bolinha no meio do 3. E é a esquerda do 3, né? Não é menor que 3 aqui? A esquerda do 3 é aqui. Menor que 3 é a esquerda do 3. Esse intervalo. E a bolinha nesse caso é aberta porque ele é aberto no 3, tá vendo? Beleza? Vejamos agora algumas operações com intervalos. Então vamos para... Vou explicar isso fazendo um exemplo, tá bom? Então, dados os conjuntos A, o conjunto A é o intervalo de menos 3 a 5. B é o intervalo, ele é fechado, né? B é o intervalo do 2 ao 9, aberto, intervalo aberto no 2, aberto no 9. C é o intervalo de menos infinito ao 7, também aberto, ok? E D é o intervalo de 4 até mais infinito, fechado no 4. Vamos determinar A união B, B união C, A interseção C e C interseção D. Bom, então vamos primeiro, vou colocar como se tivesse o item A, tá bom? Vou fazer primeiro o A união B. Se eu faço A união B, como é que eu faço a união B? Primeiro eu faço o intervalo A, representado graficamente. O intervalo A é do menos 3 ao 5, né? Olha, dá para perceber aqui. Menos 3 ao 5. Vamos observar. Ele é fechado no menos 3, faz com essa caneta mesmo. E é fechado também no 5. E o B, vou fazer aqui embaixo. O B. O B é do 2 ao 9. Bom, o 2 vem depois do menos 3, né? Porque menos 3, menos 2, depois menos 1, 0, 1, 2. E é antes do 5, né? Então eu vou colocar o 2 aqui, olha. Tá bom? Depois do menos 3 e antes do 5. E o 9 é depois do 5, né? Então o 9 eu vou colocar aqui, depois do 5. Ok? É o intervalo, é de 2 ao 9, é esse aqui. Mas vamos ver. Ele é aberto, então a bolinha é aberta, estão vendo? Bom, eu quero fazer a união B agora. Eu faço A união B.
Então, é só juntar. Unindo é juntar. A gente viu isso, juntar os dois conjuntos. O A é esse aqui, né? Eu esqueci de colocar os tracinhos. Então, juntando o conjunto A com o conjunto B, nós vamos ter isso aqui, do menos 3 até o 9. Notem que é aberto no 9 e é fechado no menos 3. Beleza? Então, a união B seria o intervalo do menos 3 ao 9. Eita, eu fiz ao errado. Assim, fechado no menos 3 e aberto no 9. Beleza? Bolinha fechada, intervalo fechado menos 3. Bolinha aberta, intervalo aberto no 9. Vamos fazer agora a B união C. Tá bom? B união C. Primeiro eu faço o intervalo B. Represento geometricamente o intervalo B. É do 2 ao 9. Dois ao 9. Vou fazer o B aqui. Pronto. Representei. 2 ao 9. Vamos olhar, é aberto, né? Olha, no 2 é aberto no 9. Então, bolinha aberta. Não pode pintar, não. Vamos ver o C agora. O C é de menos infinito ao 7. O C. Bom. O 7 vai estar entre o 2 e o 9, né? Eu vou colocar ele, vai estar mais ou menos aqui, se a gente for olhar na reta, né? Na reta dos reais. Ele vai estar mais ou menos aqui. Não precisa ser exatamente, mas a gente tenta colocar o mais próximo possível do lugar que o número vai estar, tá bom? Não é de menos infinito até o 7. Bom, à direita do 7 eu vou ter 8, 9, 10, 11, 12, 10, 100 e assim diante, 1 milhão, número positivo, né? E à esquerda do 7 eu vou ter o que? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, menos 1, menos 2, menos 3, até menos infinito, tá bom? Então, o intervalo de menos infinito até 7 vai ser toda a reta dos números reais à esquerda do 7 até o 7, ok? O 7 também é aberto, estão vendo? Então é assim mesmo. Agora eu vou fazer o B união C. Fazendo B união C, é só juntar. Unir não é juntar? Então é só juntar o intervalo B com o intervalo C. Juntando esses dois aqui, nós vamos ter do até o 9, né? Até o 9 aberto. Menos infinito, né? Que é o C todo. Intervalo todo. De menos infinito até o 9. Beleza? Então B união C seria o intervalo de menos infinito até o 9. Aberto. Tranquilo? Letra C agora nós temos a interseção C. Fazemos o A. O A é de menos 3 ao 5. E é fechado aqui. E é fechado aqui. E o C. Vamos fazer o C. O C aqui é de menos infinito até o 7. O 7 é depois do 5, né? Não é depois do 5, 7. É depois do 5. 5, 7 vai estar aqui. E o 7 é aberto também no 7. É aberto. Menos infinito até o 7 vai destacar essa parte toda à esquerda do 7. Tá bom? Então, a interseção C. Bom, a interseção nós devemos pegar a parte que está nos dois conjuntos. Tem que estar no intervalo A e também no intervalo B. A parte que está no intervalo A e no intervalo B é essa parte aqui. Do menos 3 fechado até o 5 também fechado. Ok? Vamos fazer agora a C interseção D. Eu estou chamando de entender aqui. Fazemos então a mesma coisa no intervalo C. A reta. C é de menos infinito até o 7.
Então, como só tem o número 7, eu vou fazer o 7 aqui aberto, né? Então, aberto sim. Como é de menos infinito até o 7, é toda a parte à esquerda do 7. Até o 7, esse intervalo. E o intervalo D até o qual? Intervalo D é do 4 até mais infinito. O 4 é antes do 7, então o 4 eu vou botar aqui mais ou menos. 4. Como é mais infinito, é a direita do 4. Que a direita do 4 vai ser essa parte aqui destacada. Toda a reta à direita do 4. E C interseção D. Bom, vamos olhar aqui. O 4 é fechado, né? Eu não tinha nem colocado. Deixa eu colocar ele fechado. C interseção D tem que estar nos dois conjuntos, no intervalo C e no intervalo D. A parte que está nos dois intervalos é essa parte aqui, ó. Ok? Então, o C interseção D é do 4 até o 7. Ok? Notem que o 4 ele é fechado, porque o 4 está no intervalo C, viu? E está também no intervalo D. E o 7 é aberto porque ele só está no intervalo D, o 7. O 7 não está no intervalo C porque a bolinha no C do 7 é aberta. Ok? Então, nós vamos ter que ser interseção D, o intervalo do 4 ao 7 aberto no 4, não, fechado no 4 e aberto no 7. Ok? Então é isso.